Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos nesta quinta-feira, dia 4 de abril, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 35 a 48. Estamos nessa primeira semana após o domingo de Páscoa, ainda vivendo as oitavas da Páscoa. E todos os evangelhos ele vem falar sobre Jesus após a sua ressurreição. E o evangelho de hoje não será diferente. O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas, ele vem falar para nós sobre a aparição do Senhor. Ele é uma continuidade do Evangelho de ontem, da qual nós vimos a passagem, dos discípulos de Emaús, aqueles que caminhavam tão entristecidos pelo caminho, e Jesus apareceu, caminhou com eles, mas o coração deles estava tão fechado, que eles não conseguiam, a tristeza dominava tanto a vida deles que eles não conseguiram reconhecer ali de imediato que era o Senhor. Mas eles reconheceram ao partir do pão, quando o Senhor faz a partilha do pão entre eles. E quando eles retornam para contar para os outros discípulos tudo aquilo que eles viveram, a experiência que eles viveram, o coração ardente que eles tiveram enquanto Jesus falava com ele pelo decorrer do caminho, contar com alegria aquilo que eles viveram, o próprio Cristo aparece ali entre eles. E a primeira coisa que o Senhor fala é: "A paz esteja convosco", Ele é a verdadeira paz. E quando ele adentra aquele local, ele deseja que esta paz esteja com todos os que ali estão. Depois eles veem, ele vê como aqueles discípulos, por mais alegres que estão pela presença dele, mas o medo, o medo que mais uma vez toma conta, o medo que mais uma vez deixa eles preocupados, a dúvida de se realmente era Jesus ou não. E aí o Senhor, que conhece o coração de cada um, como conhece o meu coração e como conhece o seu coração, ele vai e pergunta para eles: "Por que estáis preocupados, Por que tendes dúvidas no coração? Por quê?
E o Senhor vem falar para mim e para você no dia de hoje. Por que tendes dúvidas, né? Por que andas tão preocupados? Né? Será que a minha presença não é suficiente? Não basta para vocês? E aí a gente vem refletir se Ele é a verdadeira paz e Ele adentra aquele local desejando a paz aos discípulos, por que realmente estar com o coração tão preocupado, com o coração tão turbulento, né? Das dúvidas, dos medos. Mas é o que acontece no nosso dia a dia, né? Por causa de tantas coisas da nossa vida, tantas dificuldades em que nós passamos, que muitas vezes nós esquecemos, né? Que o Senhor veio para nos trazer paz. E Ele vem nos dias de hoje caminhar conosco e nos trazer essa paz, que Ele é a paz e Ele deseja a paz para nós. E dando continuidade neste evangelho, Ele vem dizer aos discípulos que verdadeiramente é Ele. Mostra-lhe, né, os pés, as mãos, né, aquela dor que Ele passou para provar para os discípulos que realmente Ele estava ali, presente, de corpo, né, presente no meio deles, que um fantasma não teria carne e nem ossos, né. E Ele fala mais, Ele pede ali uma partilha de algo para comer. Ele se alimenta na frente dos discípulos, para que fique mais uma vez comprovado que Ele ressuscitou e que é Ele que está ali naquele meio. E no final do evangelho, mais para o final do evangelho, Ele vem dizer, reforçar para mim e para você, que às vezes nos sentimos angustiados e tristes, né? E muitas vezes nos perguntamos por quê de tantas coisas que nos acontecem. E Ele fala, né, do que aconteceu com Ele, que era preciso, né? Era preciso que Ele sofresse, era preciso que Ele ressuscitasse ao terceiro dia, era preciso que Ele passasse por tudo aquilo que Ele passou e que nós vivenciamos nessa Semana Santa, uma semana tão rica para a nossa fé, para nós que somos cristãos. Era necessário que Ele passasse tudo isso por mim e por você, porque no nome dEle a gente conseguirá a partir de então anunciar a conversão dos pecados, anunciar a conversão a todas as nações. E Ele diz para aqueles discípulos, como Ele diz para nós no dia de hoje: vós sereis a minha testemunha de tudo isso que aconteceu. Nós que somos cristãos, nós que vivenciamos a Semana Santa, nós que acreditamos que Cristo sofreu por nós e mais ressuscitou ao terceiro dia, nós que somos cristãos e temos esta fé, somos convidados a ser testemunhas de tudo isso. E sendo testemunha deste amor maior de Deus por cada um de nós, a gente pode, em nome de Jesus, começar a anunciar a conversão dos pecados, né? Anunciar o perdão dos pecados, anunciar o amor que o Senhor tem por cada irmão nosso aqui na terra. E assim levar a palavra dele cada vez mais adiante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima e abençoada semana para todos vocês. Estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para quem eu não vi, não consegui desejar, uma ótima Páscoa, né? Uma feliz Páscoa para vocês. Nós estamos vivendo toda essa semana a alegria da ressurreição. Então ainda é possível desejar a Páscoa, né? A feliz Páscoa. Cristo vive, Cristo reina e está presente em nosso meio. Fique com Deus.